Você já se sentiu sem rumo, como se a sua fé tivesse sido abalada? O que poderia transformar o medo em paz, a tristeza em alegria? E se eu te dissesse que a ressurreição de Jesus é a resposta que renova toda a nossa esperança? São assuntos como esse que nós vamos estudar na nossa 13ª aula desse segundo trimestre de 2025. Estamos chegando a mais um final de trimestre e eu tenho certeza que até aqui Deus edificou a nossa vida, nos deu palavras maravilhosas que trouxe edificação para o nosso coração. Chegamos ao final de mais um trimestre, não da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então, semana que vem tem mais aula sendo ministrada aqui no nosso canal toda semana e você é sempre bem-vindo por aqui, tá bom? Então, vem para cá, o nosso canal Renato Bromochenko. Não se esquece de dar aquele joinha, fazer a sua inscrição e ativar o sininho, porque a sua presença é importante aqui. E quando você faz isso, o YouTube te entrega, né, prontamente todo o material que a gente está postando aqui toda semana, tá bom? Então, dito isso, vamos à nossa aula de hoje que está com o tema Renovação da Esperança. Essa é a última lição desse trimestre, que foi escrita aí pelo pastor Elienay Cabral, um excelente escritor que contribuiu muito esse trimestre para o nosso enriquecimento espiritual. E aqui nós estamos findando mais um trimestre. Essa aula de hoje tem pelo menos 3 objetivos. O primeiro é analisar, segundo, reconhecer, terceiro, fortalecer. Analisar o quê? Analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. É isso que nós vamos analisar dentro dessa lição, essa importância, a relevância que a ressurreição de Jesus tem para o contexto da mensagem, da pregação do Evangelho. Segundo, nós queremos reconhecer que a presença de Jesus transforma a tristeza, né, o medo em esperança. Só Jesus tem o poder de fazer isso. E terceiro, nós queremos fortalecer a sua convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas que são eternas. Não se esquece de deixar um comentário aqui e dar a sua opinião sobre cada aula, sobre cada assunto que a gente trata aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos logo para a nossa introdução, porque eu tenho certeza que temos muito a aprender nesse dia. Então nós temos aqui que ao longo desse trimestre, nós percorremos um caminho aqui muito grande. Nesse caminho a gente conseguiu aprender sobre a vida de Jesus, o seu ministério, a sua paixão, conseguimos aprender sobre a sua morte e também a sua vitória sobre a morte, quando ele venceu o pecado por nós e nos deu o direito à vida eterna novamente. Então, foram assuntos que foram muito bem tratados aqui e graças a Deus tenho certeza que você foi muito bem edificado. Cada lição conseguiu nos conduzir ao entendimento mais profundo sobre quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, chegamos a essa última lição e a palavra que define ela é a palavra esperança. É essa esperança que nós temos de um dia estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus, do nosso Senhor, ela simboliza um ponto muito importante para a vida cristã. Ela é a esperança de cada cristão, pois é por meio dela, por meio dessa ressurreição, que a gente consegue, né, reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez de promover a tristeza, afastar todo medo e acolher essa mensagem tão destemida que foi ministrada não só por Jesus, mas também por todos os seus discípulos e por todos os seus seguidores. Então, nessa lição, somos convidados a renovar a nossa esperança, lembrando que a vitória sempre será na pessoa bendita de Jesus Cristo, que nos garante vida eterna em nosso Senhor. Então vamos ao nosso primeiro ponto para que a gente possa compreender a nossa aula de hoje. O nosso primeiro ponto é a aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós temos o primeiro tópico, que é essa saudação, paz seja convosco. O versículo, ele tem um momento muito chave, um momento muito importante quando Jesus disse isso. Veja que João capítulo 20, verso 19 diz o seguinte: chegada, pois, a tarde daquele dia, que era o primeiro dia da semana, Jesus pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Jesus ele ressuscitou no domingo pela manhã e apareceu aos discípulos pela primeira vez ao cair da tarde, naquele mesmo dia da ressurreição. O sabate, que era o sábado, havia terminado quando Jesus ressuscitou e Marcos registra isso no capítulo 16, verso 1. A ressurreição de Jesus ela acontece justamente no primeiro dia da semana. Isso está registrado também tanto em João capítulo 20, verso 1,
como Mateus capítulo 28, verso 1, como Lucas também 24, verso 1. Então veja que o fato de Jesus ter ressuscitado neste primeiro dia, e aqui abro um parênteses para falar sobre isso, veio a mudança do sétimo dia para o primeiro, ou seja, a igreja passou a reunir-se, a igreja primitiva, sempre no primeiro dia da semana. Alguns chegam até a dizer que isso foi uma imposição do imperador que impôs que a igreja começasse a guardar o domingo. Não se trata disso, de a igreja guardar domingo, não. A igreja simplesmente passou a se reunir sempre no primeiro dia da semana. O dia de Pentecostes aconteceu no primeiro dia da semana, a igreja estava reunida ali e aí sempre a igreja foi se reunindo nos primeiros dias da semana. E isso se tornou um padrão para a igreja. Mais tarde, apenas o imperador reconheceu que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. O sábado era uma ordenança para os judeus. Isso é um assunto para uma outra aula, para uma outra escola, para uma outra discussão, mas só para você entender que não foi uma imposição do governador para substituir o sábado. Apenas reconheceu que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, como foi o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, eles estão reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Eles estavam ainda com medo, assustados. Eles não estavam entendendo tudo que estava acontecendo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca 5 fatos que merecem destaque aqui. Ele diz que os discípulos estavam trancados com medo, conforme está registrado em Lucas capítulo 20, verso 19. Estavam trancados por causa da falta de paz. É por isso que Jesus chega dizendo, paz seja convosco. Eles estavam trancados pela ausência do próprio Jesus, que não estava mais com eles, que não estavam entre eles. Aquilo também trouxe uma razão para que eles pudessem ficar trancados. Eles estavam trancados porque também não tinha propósito, faltava ali esse propósito, o que fazer, qual missão, o que iam fazer a partir dali. Veja que depois da ressurreição, Jesus renova o propósito dos discípulos e eles conseguem levar essa mensagem adiante. E também eles estavam trancados por causa da falta de poder, que é isso que acontece depois quando Jesus sopra sobre eles e depois vem o revestimento de poder do dia de Pentecostes e eles também saem como cheio de dínamos, né, cheio de poder para pregar essa mensagem aos 4 cantos do mundo e incendiar toda a humanidade com a pregação do evangelho. Então foi isso que os discípulos ficaram trancados com medo, mesmo ouvindo que o túmulo estava vazio. E o testemunho de Maria Madalena, eles permaneciam cheios de temor e de incredulidade. Ali vieram testemunhos falando com eles. Veja que quando os dois estavam caminhando, os 2 rapazes estavam caminhando no caminho de Emaús, eles relataram isso para Jesus, né? Disseram, olha, as mulheres falaram com a gente, mas a gente não conseguiu crer. Teve uns que foram lá também, viu o túmulo vazio, mas mesmo assim eles não conseguiam crer. Então, eles estavam cheios de medo, estavam trêmulos ainda, com muita incredulidade no coração. A saudação paz seja convosco, ela no grego, ela era uma expressão comum, mas aqui, quando Jesus fala com os discípulos, ela passa a adquirir um peso teológico. Por quê? Veja que por 3 vezes Jesus enfatiza essa expressão, paz seja convosco. E Jesus é a verdadeira paz, ele é a verdadeira fonte de paz para as nossas vidas. Veja em João capítulo 14, verso 27, como ele tinha prometido aos seus discípulos, dizendo, deixo-vos a paz, né? Deixo com vocês a paz, e a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Essa versão aqui, a NTLH, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a citar, mas aqui dá para você entender que os discípulos, eles estavam com medos, estavam aflitos. E aí Jesus vem cá e diz, paz seja convosco. Por 3 vezes na mesma reunião, ele declara a paz sobre os discípulos, mostrando que ele é a fonte da verdadeira paz sobre as nossas vidas. Jesus agora ressuscitado cumpre essa promessa. Sua presença estava dissipando o medo e trazendo uma reconciliação com Deus. Não havia razão para o medo, não havia razão para a angústia, não havia razão para o desespero, porque a paz de Cristo estava reinando ali naquele momento no coração dos discípulos. Portanto, querido, a verdadeira paz, ela não é a ausência de conflitos, mas presença de Cristo vivo, a presença do Cristo vivo na nossa vida. Sendo assim, o servo de Cristo precisa aprender que fé e medo não podem coexistir quando Jesus está presente. Se Jesus está presente na nossa vida, se está presente no nosso barco, se está presente na nossa casa, não pode coexistir junto na mesma vida, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, Jesus
e o medo, Jesus e a tristeza, porque Jesus é símbolo de alegria. Jesus é a alegria. Jesus é paz para as nossas vidas. E quando nós temos essa presença, nós temos que desfrutar dessa paz que vem para os nossos corações. É por isso que ele chega saudando, dizendo: paz seja convosco. Ainda no primeiro ponto, falando sobre a aparição de Jesus Cristo, nós temos o segundo tópico, aonde está o registro das aparições do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que muitas dúvidas foram levantadas se Jesus tinha ressuscitado ou não. Há até aqueles que chegam a dizer que o Jesus histórico existiu e até que morreu da forma que morreu. Aí eles querem negar apenas a ressurreição, dizer que ele não ressuscitou, que é uma lenda, que foram criadas. Veja o registro histórico, e não há como negar, o registro histórico documentado de quantas vezes Jesus apareceu. Eu vou colocar pelo menos 10 vezes aqui para você. Veja que durante 40 dias após a ressurreição, Jesus apareceu diversas vezes com um propósito claro: confirmar sua vitória sobre a morte e instruir os discípulos acerca da grande comissão. Vamos seguir aqui como as escrituras registram essas aparições que marcam profundamente os corações daqueles que o seguiam. Primeiro, ele aparece para Maria Madalena, João capítulo 20, verso 11 e 18. Aquela que chorava junto ao sepulcro, surpreendida pelo mestre. Ao ouvir nos próprios lábios de Jesus falar o seu nome, Maria, ela reconheceu a voz dele, aquela voz, e ela passou a se tornar a primeira testemunha da ressurreição. Veja que ele apareceu primeiro para Maria Madalena, ela é testemunha de que ela viu ele. Depois, Jesus aparece a outras mulheres. Mateus capítulo 28, verso 8 até o 10. Diz que enquanto elas se dirigiam ao sepulcro para anunciar, aos discípulos, para anunciar a boa nova, Jesus vai ao encontro delas com palavras de encorajamento e ele confirma verdadeiramente que ressuscitou. Primeiro para Maria Madalena, depois para outras mulheres também que foram lá no túmulo e ele também se apresentou para elas. Então veja que alguém poderia dizer: não, mas isso aí foi uma loucura, Maria Madalena é muito religiosa, fanática, mas aqui já começa a aparecer para outras mulheres. Depois nós temos o registro que ele apareceu a Pedro em Lucas 24, verso 34, 1 Coríntios capítulo 15, verso 5. O apóstolo que o negara é agraciado com o encontro pessoal. Uma aparição íntima que não é detalhada nos evangelhos, mas é profundamente significativa para a sua relação. Quando Jesus confirmou isso, Lucas confirmou e 1 Coríntios também, capítulo 15, verso 5, confirmou isso. Que ele apareceu para Pedro, quando ele também deu o recado que Pedro fosse também, porque ele queria conversar com Pedro. Depois nós temos ele aparecendo aos 2 discípulos no caminho de Emaús, Marcos capítulo 16, verso 12 e Lucas 24, do 13 ao 32. Quando a Bíblia diz que aqueles camaradas estavam descendo ali no caminho de Emaús e Jesus apareceu para ele, o forasteiro apareceu ali e começou a conversar com eles. E eles preocupados, aflitos, desesperados, e enquanto Jesus caminhava, começou a expor as escrituras, reacendendo a chama, colocando neles ali, no coração de que era ele. E na hora que ele partiu o pão, eles ficaram maravilhados e declararam que ele realmente havia ressuscitado. É esse Jesus que nós estamos falando aqui, querido. Mais tarde, que é a quinta vez, ele aparece para os discípulos, só que Tomé não estava presente. Ele apresentou-se para os discípulos sem a presença de Tomé. Marcos 16, verso 14, Lucas 24, 36 e João 20, versículo de número 9. Estavam reunidos numa casa, trancados pelo medo, e os discípulos veem Jesus no meio deles para falar com eles. Aí eles contaram a história para Tomé, e Tomé não acreditou. E aí, pela sexta vez, ele aparece agora para os discípulos com a presença de Tomé. E aí está lá em João 20, verso 26 e 1 Coríntios capítulo 15. Então veja que Jesus retorna a sanar a dúvida ali de Tomé. E ainda mostra ali as marcas da crucificação, das mãos, o lado que foi perfurado, e eles mandam ele tocar e ainda come alimento na presença deles para que eles pudessem entender que era ele que estava ali. A sétima aparição de Jesus foi quando ele posteriormente, ele aparece a 7 discípulos no mar da Galileia no capítulo 20. Eles foram pescar e ali estavam pescando e não tinha conseguido apanhar nada. E aí Jesus aparece novamente para eles. Dessa vez Jesus aparece ele na beira da praia e os discípulos dentro do barco. E aí quando Jesus grita, dizendo se eles tinham alguma coisa para comer, a Bíblia diz que eles dizem que não. Jesus manda lançar a rede do outro lado. Quando eles lançam, é aqui que eles pegam 153 grandes peixes. Essa é a segunda pesca
milagrosa, a segunda pesca maravilhosa que Jesus fez. Então, quando você olha para a primeira pesca, Jesus estava chamando ele para ser discípulos. Agora eles estavam dispersos. Ele apresenta-se de novo, dizendo: ei, a chamada de vocês estão de pé. Eu estou aqui novamente. Eu estou aqui para restaurar a fé de vocês. Oh, glória ao nome de Jesus. Então, veja que coisa maravilhosa. Ele apresentou-se aos seus discípulos, mostrando para eles uma palavra de direção, de missão que eles precisavam ter. Pela oitava aparição de Jesus, ele aparece a mais de 500 irmãos de uma só vez. Iludir uma pessoa, duas, está iludida, achando que ele ressuscitou, viu um fantasma, sonhou com ele, 500 pessoas. Mateus 28, 16 a seguir, Marcos 16, versículo 15 a seguir, 1 Coríntios capítulo 15, verso 6 a seguir. Paulo resiste a esse grande testemunho coletivo. Uma multidão é alcançada, fortalecendo a fé da igreja nascente, que estava em evidência e era de forma pública naqueles dias. É que essas pessoas, elas foram capazes de morrer por isso. Então, assim, se alguém tivesse mentindo para elas, Pedro morreu por isso. Né? E não foi só Pedro, foram 12 discípulos, né? Os 12 apóstolos, tem a exceção de Judas, que o trai, mas ali vem o Matias que substitui. Então, esses apóstolos foram capazes. Praticamente todos eles foram executados, morreram, mas não negaram essa verdade. Falaram que ele morreu e que ele ressuscitou. E aí você tem mais de 500 irmãos que viram. Então aqui tem um registro da sua ressurreição. Pela nona vez, né, o nono registro, ele aparece a Tiago, irmão do Senhor, que antes era incrédulo, e Tiago agora se torna uma das principais colunas da igreja, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 7. Paulo registrando um homem incrédulo como era Paulo, que incrédulo no aspecto de Cristo, era adepto do farisaísmo, né? Era parte da seita dos fariseus, mas era um homem incrédulo com relação à pessoa de Cristo. Matava pessoas que seguissem a Cristo. E agora se converte a Cristo e é convencido. Olha quanta coisa Paulo pesquisou e com quantas pessoas Paulo teve contato para construir a argumentação da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, para falar sobre a ressurreição. E agora o irmão de Jesus, o próprio irmão de Jesus, tem a visão, tem um encontro com Jesus e se torna um dos principais pregadores da sua palavra. E aí nós temos a 10ª aparição, por fim, quando ele aparece lá no Monte das Oliveiras, na Ascensão, e ele reúne-se com os seus discípulos e ele é levado aos céus e faz a promessa de que um dia ele voltará para buscar a sua igreja e também de que o Espírito Santo iria ser derramado sobre a vida deles. Essas aparições não foram subjetivas, nem apenas espirituais, né? Mas foram literais, físicas e históricas. Está o registro aí e vários outros documentos e outras provas mais, como você lê, por exemplo, em defesa da fé, em defesa de Cristo, você vai ver como é que esse escritor, que era ateu, que se converteu ao evangelho e o quanto ele trabalhou as suas teses, um livro completamente maravilhoso que vale a pena você ler. Então, Lucas 24, verso 39 ao verso 43, enfatiza que Jesus tinha corpo, podia ser tocado e até comeu peixe na presença dos seus discípulos. Está lá registrado em Lucas 24, do 39 ao 43. A palavra grega aqui, né, é panerou, que significa tornar visível, revelar, manifestar de forma clara. Foi o que Jesus fez. Ele se manifestou de forma visível, de forma clara, apareceu para os seus discípulos. Portanto, querido, a nossa fé repousa em fatos verificáveis. Jesus não apareceu apenas uma vez. Ele continuamente se revelou para consolidar a fé dos seus discípulos. Nossa fé, ela é racional, histórica e sobrenatural ao mesmo tempo. Nós não negamos a sobrenaturalidade. O quanto a fé em Cristo precisa estar com fé, com convicção de que Jesus é poderoso para realizar as obras que realiza. Mas a nossa fé tem fundamento, ela tem alicerce para que nós possamos responder a todos aqueles que questionarem acerca da nossa fé, conforme diz o apóstolo. Mas vamos continuar, porque tem muita coisa para aprender ainda. Nós temos aqui, ainda falando sobre a aparição de Jesus, o terceiro tópico, sobre as preciosas lições que a gente tem da ressurreição. A primeira delas é que a ressurreição de Jesus Cristo não é apenas um evento histórico, ela é a base fundamental da nossa fé. Então veja que essa é a primeira lição, que podemos extrair acerca da ressurreição de Cristo, é que ele é o centro da nossa fé. Paulo declara isso com firmeza: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Querido,
sem ressurreição não há evangelho. Ele confirma que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus, pois ele não só morreu pelos nossos pecados, mas vive para a nossa justificação. Há uma comparação que eu gosto de fazer, que quando você vai fazer uma prova, vai lá na escola, na faculdade, no Enem, qualquer coisa assim, você faz a prova e ali você preenche todos os dados, coloca tudo, coloca a resposta e entrega na mão do professor e vai embora. Às vezes você decora algumas perguntas e aí você já começa a fazer uma conta. Eu errei, eu passei, eu tirei tal nota e não muda mais nada. O que você sabe, o que você lê, o que você fazer não muda mais. O registro das suas notas já estão ali registradas na mão do professor. Ali naquele dia que você fez a prova, você ficou reprovado ou você foi aprovado. Só que você só vai saber daquilo no dia que a notícia for dada a você. Às vezes uma semana vai ser divulgado no mural da escola, vai vir a nota, a publicação e você vai conseguir tirar. E aí quando você é aprovado, você vibra com tanta alegria. Mas você perdeu ou ganhou no dia que você fez a prova. Mas você só conseguiu saber no dia que saiu o resultado. É mais ou menos isso que acontece com a ressurreição. Na hora que você recebe o resultado nas suas mãos. E aí você vibra, gente, eu passei, estou aprovado. Ou então você pode chorar também, decepcionado, dizendo que perdeu. Oh, meu Deus, não acredito, perdi mais uma vez, ou perdi de novo, ou perdi. Então, quando sai o resultado, então é isso que fez a ressurreição. É por isso que Paulo diz, se ele não ressuscitou, se torna vã a nossa pregação. A ressurreição dele confirma a nossa vitória. Porque senão a gente seria apenas aquela pessoa que é fiel de um Cristo morto, é fiel de um ídolo que está sepultado, que o túmulo está ocupado. E não é isso que acontece com a gente. Então a primeira grande lição, ele ressuscitou e por isso ele é o centro da nossa fé. Segunda grande lição é que a ressurreição é um fato histórico que gera certeza e alegria. Veja o que diz João capítulo 20, verso 20. E vendo os discípulos o Senhor, alegraram-se. Os discípulos viram, tocaram e ouviram o Cristo ressuscitado. Essa experiência, querido, transformou tristeza em alegria e dúvida em convicção. A terceira grande lição é que a ressurreição é a garantia da nossa esperança futura. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Então nós temos certeza e alegria, convicção é um fato histórico, mas temos convicção. E terceiro, a gente tem também a certeza de que acontecerá conosco. Teremos a ressurreição. Iremos receber esse privilégio. E assim como Jesus ressuscitou, ele é a primícia. E nós um dia estaremos com ele para sempre. É o que eu creio e eu espero que você também creia na mesma coisa. Mas vamos para o segundo ponto, falar sobre a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. O primeiro tópico fala sobre o medo deu lugar à esperança. Com a ressurreição de Jesus, querido, com a aparição dele, o medo foi substituído pela esperança. No caminho de Emaús, dois discípulos caminhavam tristes e desanimados. A Bíblia diz que as palavras deles revelavam essa frustração. Lucas registra no capítulo 24, verso 21, e diz assim, a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu e eles estavam completamente o quê? Desiludidos. Essa fala, querido, mostra claramente a crucificação havia destruído as expectativas. Quando eles viram ali a aparente derrota de Jesus, né? Parecia que Jesus tinha sido derrotado na cruz. Quando eles viram aquilo ali, eles não estavam entendendo nada. Não sei se você já ouviu, às vezes, os pregadores dizer que havia festa quando Jesus morreu. Não sei, alguns pregadores chegou a usar dessa fala. Eu já vi vários pregadores às vezes dizer isso, que no dia que Jesus morreu, os demônios fizeram festa no inferno para comemorar a morte de Jesus. Não, querido. A morte de Jesus sem pecado deixou o inferno pavoroso. Sabe por quê? Porque a morte de Cristo era a garantia de que o sacrifício dele tinha sido aceito. Afinal de contas, ele diz o que na cruz? Está consumado. E o inimigo das nossas almas sabia o que estava acontecendo. Foi por isso que ele tentou o tempo todo, colocando vinagre, fazendo os discípulos abandonarem Jesus, uma morte tão cruel, tão violenta, para ver se ele se recusava, se ele recuava da cruz.
e ele não desistiu por nós. Mas para os discípulos, sim, eles entenderam que ali era uma derrota, um fracasso, que Jesus tinha fracassado. Mas eles ainda não tinham recebido o resultado, a ressurreição para falar para eles o que é que estava sendo feito, o que Jesus estava realizando naquele período em que eles não estavam mais vendo ele. Então, a Bíblia diz que eles não compreendiam e ainda que o sofrimento de Cristo fazia parte do plano eterno de Deus. Então, Jesus não morreu por acidente. Não foi o diabo que levou Jesus à cruz, ao sacrifício por nós. Ele se entregou voluntariamente. É um plano, querido. Lucas 24, verso 25 a 27 diz que em Jesus, né, então Jesus disse-lhe como vocês demoram a entender, explicando para os discípulos no caminho de Emaús, como vocês são tardios, são lerdos para entender. E crê em tudo o que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falava dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Olha que coisa maravilhosa! Jesus expondo as Escrituras para os seus discípulos e mostrando, ei, de Gênesis a Malaquias, aqui tem registros falando de que eu deveria passar por tudo isso, do sofrimento que o Messias teria que passar. E começou a expor as Escrituras para fortalecer o coração dos seus discípulos. Mas ao longo do caminho, Jesus se aproxima, caminhou com eles, explicou a Bíblia, partiu o pão com ele e a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. E aí esse sentimento de desesperança é substituído pelo fogo ardente no coração. Lucas 24, 32 diz, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos aplicava as Escrituras Sagradas. E por prontidão missionária eles começaram a pregar o evangelho e retornaram imediatamente a Jerusalém para anunciar tudo aquilo que eles viram acerca de Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor! A presença do Cristo ressuscitado transforma a escuridão do medo em luz de esperança viva, conforme diz o apóstolo Pedro na primeira carta, capítulo 1, verso de número 3. A nossa esperança, querido, não é um sentimento vago, mas a certeza fundamentada na ressurreição. Cristo vive e reina, e com ele venceremos para sempre. Então, a presença de Jesus, essa aparição de Jesus, fez com que o medo desse lugar à esperança. E assim como os discípulos, muitas vezes estamos desanimados por expectativas frustradas, mas com a palavra de Cristo aberta, a palavra de Cristo falando aos nossos corações, ela revela o nosso Senhor. A esperança é restaurada e o medo é vencido. Você que está me ouvindo agora, nem sei como é que essa palavra está te encontrando agora, mas receba essa palavra em nome de Jesus. A ressurreição de Cristo, a presença de Cristo é alento, é bálsamo para as nossas vidas, é conforto para o nosso coração. Ela transforma o medo em esperança. A aparição de Cristo fez com que a tristeza desse lugar à alegria. Esse é o assunto do nosso segundo tópico. Depois de saudar os discípulos com paz seja convosco, Jesus mostra-lhe as mãos e o lado e as marcas da cruz para os seus discípulos. Estava mostrando para eles, olha aqui como estão as minhas mãos. Olha aqui o meu lado, olha aqui os meus pés. Ele mostra as marcas que ele tinha na cruz, mostrando que ele estava convencido de que os seus discípulos estavam ali agora diante dele. Diante dessa confirmação de que era ele mesmo, o texto diz, então os discípulos se alegraram vendo o Senhor, querido. Essa alegria, ela não vem das circunstâncias externas, ela vem da presença do Cristo ressuscitado. Não é o que está à nossa volta. É por isso que às vezes as pessoas não entendem. Às vezes o cristão ele está até num velório, morte de um cristão, e canta, louva, festa ao nome do Senhor, alegria, sem desespero. Às vezes a gente está passando por um momento de escassez, de falta de alguma coisa, necessidade de alguma coisa, de um alimento, de uma cesta, de uma comida, para pagar uma conta, e de repente a pessoa olha para a gente e consegue nos ver com alegria, louvando e adorando ao nome do Senhor. Quantas vezes eu tive que passar por tantos momentos difíceis, e passamos até hoje, e eu falo na área mesmo de privações das coisas, e a alegria nunca faltou nos nossos corações. Louvar, adorar o nome do Senhor, porque essa alegria não está nas circunstâncias, nas coisas externas da nossa vida. Essa alegria ela está na nossa vida com Deus, na experiência que a gente tem com Cristo ressuscitado. É o cumprimento da promessa que está em João capítulo 16, verso 22. Agora vocês estão tristes,
mas eu verei outra vez, eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês, é o que diz a palavra. E Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos, e diz mais uma vez para mim, e diz mais uma vez para você. No Novo Testamento, a alegria está frequentemente ligada à experiência da salvação. Veja na declaração de Maria, a mãe de Jesus, né? Quando ela diz em Lucas capítulo 1, verso de número 47, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Outro exemplo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso de número 8, que a Bíblia diz que em Samaria, né, após a pregação, realização de grandes milagres, onde muitos começaram a se converter, a Bíblia diz que houve uma grande alegria que tomou a cidade de Samaria. Então, a alegria está constantemente ligada à salvação e também à presença de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se sempre no Senhor. A presença de Jesus traz alegria. A salvação traz alegria. A alegria do Senhor é tanto evidência do fruto do Espírito. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o Espírito produz estes frutos, né? Este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade na versão NVT. Olha o que a alegria produz. Olha o que a presença de Jesus produz. A alegria, fruto do Espírito Santo. Quanto à força, né, nos dá força para enfrentar os desafios. Olha o que diz Neemias no capítulo 8, verso 10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Portanto, querido, mesmo em tempos difíceis, quem está na presença de Cristo experimenta uma alegria que não depende das circunstâncias, mas se revela pela comunhão que nós temos com Ele. Glória ao nome de Jesus. Ainda no segundo ponto, falando sobre a aparição de Jesus, né, esperança e plena alegria, nós temos o terceiro tópico falando sobre esperança e alegria. A palavra de Deus nos afirma: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E ainda diz mais em 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma vida e esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, a nossa esperança, ela é viva, porque se fundamenta em um Cristo vivo. Ela é viva porque ela está fundamentada em um Cristo que é vivo, que está vivo à direita de Deus. Ela olha a nossa esperança, ela olha para o futuro com confiança. Quando a nossa esperança, a gente olha para o futuro com confiança. Jesus ressuscitou, sabendo que a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida com Deus. É por isso que eu disse que é possível você chegar num velório cristão, onde as pessoas, lógico, a gente tem ali a saudade de um pai, da mãe, de um pastor, de um amigo, de uma pessoa que você gosta, mas ao mesmo tempo a alegria, a certeza, a convicção de que um dia estaremos com Cristo na eternidade. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 18 a 25. Paulo ele vai falar sobre essa esperança da glória futura, em contraste com o sofrimento presente e a expectativa da criação pela revelação dos filhos de Deus. Ele vai mostrar que nós temos essa expectativa, a certeza de que um dia Cristo se manifestará. A alegria como fruto do Espírito também ocupa lugar central na nossa vida, pois o fruto do Espírito, como eu disse antes, é amor e alegria. E o apóstolo reforça essa verdade ao exortar: regozijai-vos sempre no Senhor, quando ele disse em Filipenses capítulo 4, verso 4. A alegria verdadeira, querido, ela é obra do Espírito no coração do crente. Em Romanos 8, verso 1 até o 5, Paulo vai descrever a justificação pela fé e as suas consequências: paz com Deus, acesso à graça divina e alegria na esperança da glória de Deus. Então veja que a paz e a alegria, a esperança é fruto de comunhão com Deus. Quando a gente se relaciona com Deus, ele produz alegria e ele produz paz no nosso coração. Não é produzida por bem-estar passageiro, mas por viver em paz com Deus, mesmo em meio à tribulação. A revelação de Cristo, do Cristo ressuscitado, gera esperança para o futuro e alegria no presente. Ela transforma os discípulos amedrontados em testemunhas ousadas e jubilosas. O Pedro, que estava trancado, com medo, escondido, não compreendia nem muito a revelação das Escrituras, estava agora de pé, diante de quase 3.000 pessoas, expondo a Escritura e pregando para
a multidão. E quase 3.000 almas se converteram. O mesmo Cristo que entrou naquela sala fechada com palavras de paz, hoje ele entra em nossas vidas trazendo esperança e renovando a alegria plena no nosso coração. O mesmo Cristo que teve o poder de entrar naquela sala fechada, lá onde estavam os discípulos, ele pode ir ao seu encontro e entrar na sua vida, na minha vida, trazendo paz, trazendo alegria e trazendo esperança. Glória ao nome do Senhor Jesus. Portanto, se cremos verdadeiramente que Cristo ressuscitou, esperança e alegria devem ser marcas visíveis em nossa vida cristã. Não deixe que essas marcas desapareçam da sua vida, porque existe a evidência de que Cristo mora e reina no nosso coração. Somos chamados a viver como testemunhas da vitória de Cristo sobre a morte, com os corações inflamados pelo poder do Espírito Santo e cheio de júbilo e de alegria. Glória ao nome do Senhor. Mas vamos ao nosso terceiro ponto, falando sobre a aparição de Jesus, convicção fortalecida. No primeiro tópico nós temos as dúvidas que foram dissipadas. Tomé, também chamado Dídimo, não estava presente quando Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos. Eu disse isso antes. Ele não estava presente. Mas a Bíblia diz que ele ouviu os relatos dos outros e acabou expressando a sua incredulidade. Olha o que ele disse. Se eu não vir, os sinais dos cravos em suas mãos, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. A negativa de Tomé no grego, que ela é intensificada ainda mais, porque ele está dizendo assim, de jeito nenhum eu creio. De jeito nenhum eu crerei nisso aqui. Era como se fosse passado, presente, futuro. Não tem cabimento, isso não existe e não adianta que eu não creio. 8 dias depois, Jesus aparece exatamente como antes, com as portas trancadas e se dirige diretamente a Tomé e diz assim para ele, olha, Tomé, põe aqui o teu dedo. As mesmas falas que ele disse, se eu não tocar, se eu não ver, põe aqui o teu dedo. Vê aqui as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas seja crente. João 20, 27. Não há condenação, querido, mas um convite à fé que Jesus está fazendo. Jesus não chegou para condenar Tomé. Quando diz, não seja incrédulo, mas seja crente. Jesus está dizendo, ei, toca aqui. Põe aqui o teu dedo. Não seja incrédulo, seja crente. Tomé, então, profere naquele momento a maior confissão cristológica do Evangelho, dizendo, Senhor meu e Deus meu. Ele está confessando que Jesus é Senhor e o seu Deus. A dúvida de Tomé, queridos, representa a crise de fé que muitas pessoas enfrentam. O mais crente, pastor, pregador, passa por momentos de ter que, meu Deus, e agora? O que eu faço diante dessa situação? E aquela dúvida tomar conta, será que é o Senhor mesmo? Será que Deus falou isso comigo? Será que é Deus que está fazendo isso? Quantas pessoas questionam isso? Só que, no entanto, Jesus não rejeita o sincero que busca respostas, mas se revela de forma convincente. Jesus não chegou ali para condenar Tomé, mas para fazer um convite para que ele tivesse fé. A fé cristã ela não é cega, não, querido. Ele responde, Jesus responde. A revelação de Deus, ela vem ao nosso encontro. Olha o que diz Romanos capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. João 20, verso 31, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Está aqui o registro da palavra. A palavra traz fé. As dúvidas legítimas não são obstáculos intransponíveis. Por exemplo, eu disse a você do pastor, o Lee Strobel, que era ateu, tinha dúvidas no coração. Mas ele passou, a partir daquelas dúvidas, a investigar. Dizer, não, deixa eu ver isso aqui. Minha mulher é uma mulher inteligente. Com a formação, acho que se não me engano, a mesma que a dele, na advocacia. Conhecia o direito, uma mulher inteligente, e agora está lá no meio dos evangélicos, falando de mistério, crendo no poder do Espírito Santo, chorando num culto, ouvindo uma pregação. Ele disse, não, essa mulher ela não está doida. Tem alguma coisa aqui que ela achou que eu quero ver. E começou a investigar, fazer uma investigação sobre vários fatos. Ele levantou sobre Jesus. E o livro dele, Em Defesa da Fé, Em Defesa de Cristo, são 2 livros. Você precisa ver que coisa extraordinária. Mas vamos continuar. Quando nós abrimos a palavra de Cristo, do Cristo vivo, a dúvida cede e dá lugar à convicção firme e reverente.
No segundo tópico, vamos falar sobre fortalecimento da fé. Essa declaração de Tomé, ao dizer Senhor, ele está chamando Jesus de Curios, né, que é só alguém que tinha poder, que tinha status de ser chamado de Senhor. Por isso que eu disse que essa é uma das declarações mais fortes do Evangelho. Quando ele diz Senhor, ele está chamando ele de Curios, Senhor, aquele que pode. Ele reconhece a autoridade soberana de Jesus. E depois ele diz Deus meu. Ele está usando a expressão aqui Theos. Então ele está dizendo, ele afirma a divindade de Cristo, o verbo que era Deus e agora estava ressuscitado diante dos seus olhos. Tomé, o cético, torna-se testemunha convicta, um grande exemplo de uma fé restaurada. A resposta de Jesus aponta para a bem-aventurança daqueles que creem sem ver, quando ele diz bem-aventurados que não viram e creram. Essas bem-aventuranças, ou essa bem-aventurança, ela se estende a todos nós, leitores posteriores do Evangelho. A fé que salva é aquela que crê no testemunho apostólico sobre o Cristo ressurreto, mesmo sem tê-lo visto fisicamente, mas a gente consegue crer que Jesus existe. A gente não conviveu com ele aqui. A gente não viu o Cristo ressuscitado, mas a gente crê no que os apóstolos viram, no que as mais de 500 pessoas viram e testemunharam. E aí olha o que os apóstolos disseram em 1 Pedro capítulo 1, verso 8 e 9. Vocês o amam mesmo sem o terem visto. E creem nele, mesmo que não o esteja vendo agora. Assim vocês se alegraram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Deu para entender agora? Por que é importante crer nesta palavra, mesmo que a gente não viu, como o Tomé teve o privilégio de ver. Mas a gente pode ter convicção, ser fortalecido pela palavra a continuar crendo. Ao longo da história da igreja encontramos indivíduos que antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua fé e crença no Senhor Jesus Cristo, revelado nas Escrituras. Como é o caso do próprio Paulo, que não acreditava, que perseguia os cristãos, mas depois se converteu e se tornou um grande pregador do Evangelho. Portanto, ter um encontro com Cristo ressurreto, pela palavra e pelo Espírito, transforma o mais incrédulo em um verdadeiro adorador ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro e último tópico, falando sobre o fortalecimento da esperança. A ressurreição de Cristo não é um evento isolado, mas o início de um novo tempo escatológico. É por isso que Paulo afirma, se não há a ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 13 até o 14. Então a ressurreição de Jesus é a chamada de primícia dos que dormem, no verso 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Ou seja, a primeira colheita de uma grande safra futura. Então, a ressurreição de Cristo, ela fortalece a nossa esperança. Ela fortalece a nossa vida. Ela fortalece a nossa fé. Porque a gente crê que assim como Jesus ressuscitou, nós também um dia seremos ressuscitados. Aqueles que morrerem, né, em Cristo. E os vivos, se ele voltar ainda estivermos vivos, seremos transformados. É essa a esperança que temos. Por isso, Paulo pode afirmar com confiança, assim também os que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Em Atos, ele declara, tenho esperança de que há de haver ressurreição tanto de justos como de injustos. É isso que nos dá esperança, é isso que fortalece a nossa esperança, porque nós cremos nessa palavra, que haverá ressurreição um dia. A nossa esperança ela não está baseada em filosofia, nem em otimismo humano, mas na vitória histórica e concreta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O corpo glorificado de Jesus é o modelo do que um dia nós também iremos receber. Veja o que diz a palavra, ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas, Filipenses capítulo 3, verso 21. E Paulo completa, mas todos seremos transformados em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Quem crê na ressurreição de Cristo vive com os olhos voltados para o futuro, para o amanhã, para o dia em que Cristo voltará para buscar a sua igreja. A morte não tem, querido, a última palavra em nossas vidas.
A eternidade com Deus é certa para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos, chegamos à conclusão da nossa lição. E a nossa conclusão, eu posso dizer para você o seguinte, que as aparições de Jesus transformou o medo dos discípulos em paz. Trouxe esperança e alegria para o coração dele. E a presença de Cristo faz isso na minha vida e na sua vida também. A ressurreição é um fato histórico que fortalece a nossa fé, garante a esperança que temos na vida eterna. O Cristo ressurreto, querido, ele nos oferece paz verdadeira, ele consegue dissipar todas as dúvidas e renovar o nosso coração. Portanto, como crentes, somos chamados a viver confiantes nessa esperança, alegres na presença do Senhor e firmes na fé, proclamando a vitória de Cristo sobre a morte. Que Deus abençoe a sua vida. Se essa aula tem edificado o seu coração, então não deixa de dar um joinha, fazer a sua inscrição, ativar o sininho e dar apoio, porque seu apoio é fundamental para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Pega o link aqui, copia, compartilha com mais amigos nos grupos, compartilha com mais pessoas, envia no privado para outros professores que você conhece, para que juntos a gente possa pregar a palavra de Deus. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula na semana que vem, em nome de Jesus.